Ok, pessoal, vamos dar continuidade aqui com esse vídeo, com mais algumas explicações sobre nossa disciplina. Então, de início eu vou falar de permutação, tá? E o que vem a ser uma permutação? Tá? Uma permutação simples, estou falando de uma, ou sem repetições, dos n elementos A1, A2, a n, é uma enumeração ordenada destes elementos, ou seja, é uma listagem, tá? De A1, AI1, AI2, até IN elementos, tá? Com I1, I2 e N, sendo o mesmo conjunto que 1, 2 e N. Ou seja, uma permutação, tá? Ela tem o mesmo número de elementos, tá? Que tem o conjunto, tá? Nesse caso, o número total de permutações dos N elementos de um conjunto implica em todas as formas possíveis de trocar os elementos de posição. Tá? Se eu troco todos os elementos, eu consigo fazer todas as trocas possíveis, eu determino todas as permutações possíveis. Tá? Então, vamos associar esse termo permutar, no caso da análise combinatória, a trocar de posição. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Quais são as permutações possíveis dos elementos 1, 2, 3? Tá? Então, isso quando considerar 1, 2, 3 um conjunto. Então, quais são? Tá? Eu vou fazer o seguinte, vamos considerar a repetição nesse caso, tá? Especificamente. Então, eu teria aí essas 27 possibilidades, tá? Porque eu estou admitindo a repetição de elementos, ok? Tá? 3 vezes 3 vezes 3 são 27 permutações. Agora, no caso específico que não for admitida a repetição, que é isso que nos interessa mais, tá? Então, a mesma pergunta, só que agora sem ser possível a repetição. Então, eu vou ter apenas isso aí, trocando 1, 2 em 3 em todas as posições possíveis, em todas as possibilidades, eu vou ter 6. 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Tá? Mas aí, ó, gente, um outro exemplo. Quais são os anagramas da palavra mola? Tá? Então, quais são? Tá? Vamos lá, o que é um anagrama inicialmente? Tá? É palavras, tá? Com ou sem sentidos, formadas a partir das trocas de posições das letras de uma palavra. Então, ou seja, quando eu troco uma só letra de posição com outra, eu formei outro anagrama. Então, ó, com o M na frente, eu tenho essas possibilidades. Com o O, eu tenho essas mesmas 6 possibilidades. Tá? E aí eu coloquei as outras possibilidades com L e com A na frente. Tá? Que vai me dar um total de 24 anagramas, tá? Ou seja, 4 para a primeira, 3 para a segunda, 2 para a terceira e 1 para a quarta, possibilidades, isso que eu estou dizendo, dá um total de 24. Tá? E qual é a conclusão que a gente pode tirar? É que o número de permutações de n elementos em m posições, tá? Com n igual a m, tá? Que é o óbvio, ele é dado por... Como é que eu vou calcular isso? P de n, tá? Permutações de n elementos, que é calculado fazendo n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, tá? Decrescendo isso até 1. Ok? Então vamos lá o exemplo aqui. Quantos são os anagramas da palavra mortal? Então quantos são? Tá? Mortal tem 6 letras, n igual a 6. E aí eu vou ter P de 6. Tá? Quem é P de 6? Vai ser... Cadê? Estou perdendo esse pontinho. Então, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 720. Tá? Não dá para a gente escrever aqui tão fácil os 720 anagramas. Ok? Mas aí eu tenho outro caso, ó, que eu vou chamar do caso da repetição de elementos entre os n elementos do conjunto. Ou seja, quando eu tenho uma determinada quantidade de elementos no conjunto e entre eles eu tenho alguns repetidos. Então vamos ver aqui, ó. Vamos pegar essa palavra, calmo, que tem 5 letras, e vamos calcular o número de anagramas que ela tem. Ó, CP de 5, tá? 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá um total de 120 anagramas, ok? Agora... E se eu usar a palavra arara? Calcular a quantidade de anagramas da palavra arara. Ok? Quantos serão? Ó, tem as mesmas 5 letras.
Só que aí, gente, só tem 10 anagramas, tá? Só tem essa quantidade aí. Por quê? Ó, pegar aqui um exemplo. Se eu troco A com O aqui, o O vem para cá e o A vem para essa quinta posição, eu formo uma nova palavra, um novo anagrama. Aqui não. Não é toda troca que vai implicar numa nova palavra. Por exemplo, se eu trocar o A com esse A de posição, não forma nova palavra. Então vai estar reduzido somente a 10. Tá? Só que ele também tem um cálculo. Né? Ele tem nós temos um instrumento, uma fórmula que permite calcular também essa quantidade, sem precisar estar descrevendo todas. Vamos ver aqui. Tá? Qual é? Cálculo do número de permutações. Tá? Quando há repetição de elementos entre os n elementos do conjunto. Então eu vou calcular assim, ó. Tá? Essa fórmula, né? N aqui no expoente, alfa, beta, tá? Ômega aqui, tá? Subscrito. Então vai ser calculado assim. Onde o n é o número de elementos do conjunto, tá? E alfa, beta, ômega, tal, elas vão representar o número de repetições de um elemento do conjunto. Ou seja, se eu tiver somente uma letra se repetindo, ele seria o meu alfa, seria só o alfa aí. Tá? E o valor dele eu colocaria ali para calcular as permutações embaixo. Tá? Se eu tivesse duas, aí eu faria o produto e assim sucessivamente. Então, exemplo anterior. Quantos são os anagramas da palavra arara? N igual a 5, o número de elementos é 5. Vou chamar de alfa o A, tá? Tem o 3, não é? Representa o A. O beta, né? Que aqui acabou ficando B, é 2, né? Que representa o R, 2 R's. Tá? Colocando na fórmula, tá? Eu vou ter exatamente isso aqui. Tá? P de 5, né? A permutação dos 5 elementos, com uma repetição de 2 elementos e outra repetição de 3 elementos. Então vai me dar isso aqui, fazendo o cálculo, ok? Me dá exatamente, tá? Isso aí, ó. Calculando, né? Desenvolvendo aqui até 3 fatorial, que dá justamente os 10 anagramas que a gente considerou, tá? No slide anterior. Então, continuando. Quantos são os anagramas da palavra probabilidade? Tá? Então, a probabilidade tem 13 letras, n igual a 13. Tem uma repetição do B, tá? O B 2 vezes. O A tem 2 vezes. O D tem 2 vezes. E o I tem 2 vezes também. Então, o cálculo vai ser permutações, tá? De 3 elementos com 4 repetições de 2 elementos. Tá? Então, 4 repetições, ou seja, cada elemento aí está se repetindo em 2 vezes. Está ocorrendo em 2 vezes. Então vai ser calculado dessa maneira, tá? P de 13 sobre P de 2 vezes 2 vezes P de 2 vezes P de 2. Que vai me dar isso. Desenvolvendo, tá? Eu vou desenvolver até 2 fatorial. Esse eu cancelo. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Tá? Simplifico agora esse 8 com esse 8. E eu tenho essa quantidade de anagramas aí, né? 6 bilhões 227 mil 227 milhões 20.808. Eita, 6 bilhões 227 milhões e 20.808. Então vamos falar de arranjo. O que é que vem a ser um arranjo, tá? Então um arranjo simples com K elemento, onde K ele vai variar de 1 até N, tá? De um conjunto com N elementos, é um agrupamento ordenado com K elementos distintos escolhidos do conjunto. Então vê, nesse caso o N é o número de elementos do conjunto e K é o número de elementos do agrupamento que eu vou formar com os elementos do conjunto. Então, ó, o cálculo vai ser dessa maneira, né? Como a gente já viu, está na apostila isso aqui, tá? O número vai ser dado por N vezes N menos 1, tá? Essa demonstração, vezes N menos K menos 1, tá? Até isso. Quando eu multiplico tudo isso por n menos k fatorial sobre n menos k fatorial, esse primeiro pedaço aqui é justamente n fatorial. Tá? E vai me dar a expressão que me permite calcular a quantidade de arranjos que eu tenho, né, num determinado conjunto. Então, vê, um exemplo. De quantas maneiras podem ser determinados o primeiro, o segundo e o terceiro lugares de uma competição envolvendo 10 equipes? Então, meu n é 10. Meu K é 3, né? 10 equipes. Primeiro, segundo, terceiro lugar, o K é 3. Então vai ser isso aí, ó. Usando n fatorial sobre n menos k fatorial, eu tenho isso,
que dá 10 fatorial sobre 7 fatorial. E eu desenvolvo até, tá? Cadê aqui? 7 fatorial. Simplifico, ok? Que vai dar 10 vezes 9 vezes 8. Ó, que é justamente a mesma coisa que eu considerar. 10 para a primeira posição, 9 para a segunda e 8 para a terceira. Fazendo o produto, 720 maneiras, tá? Um outro, quantos números de 3 algarismos podem formar com os algarismos 1, 2, 4, 5 e 6 se... Letra A, os números são distintos. Então, tenho 3 lugares, tá? Para 5 posições. Meu N é 5, meu K é 3. Então, ó, eu vou arranjar 5 elementos em 3, tá? Desenvolvendo aqui, ó, N sobre N menos K. Tá aqui, vai dar 60. E se os números são pares e distintos? Tá? Ó, se ele é par, para essa posição, eu só posso usar 3 elementos. O 2, o 4 ou o 6. E aí sobram 4, né? Para eu usar nessas duas posições. Ou seja, eu vou arrumar 4 elementos em grupamentos de 2 em 2. Então vai me dar esse total aí, ó. Vai ser o número de arranjos que eu posso formar aqui vezes 3. Tá? Que dá um total de 36. E se os números começam com 5 e são distintos? Ó, começou com 5, 5 é fixo. Nessas duas posições sobram 4 elementos novamente, ok? Arranjo de 4 elementos 2 a 2. Que aí, ó, o N vai ser 4, o K é 2, tá aqui, vezes uma possibilidade daqui, que só é o 5, né? Só tem o 5 aí. Vai me dar 12. Então, desses números, 5. 12 começam com 5. Então, e quando os números são pares e ímpares e distintos? Ó, 3 posições, tá? Para ser ímpar, só tenho 2 possibilidades, termina em 1 ou 5. Sobram 4 para essas duas aqui da frente. Então, eu vou arrumar 4 elementos de 2 em 2, que vai dar, ó, exatamente, N4, K2. Então, está aqui o desenvolvimento. Dá um total de 24. Observam, se eu tenho 24 ímpares e o total é 60, como a gente viu no slide anterior, tá aqui, ó, o total é 60. 60 menos 24 dá 36, que é o óbvio, 36 pares e... Desculpa aí. E 24 ímpares, que dá 60. Ok? Então, próxima videoaula que eu vou postar, eu vou falar sobre combinação.